Olá, pessoal. Nós estamos aqui para dar início a mais um comentário. Desta vez vamos falar sobre os evangélicos e a criação de pássaros em gaiolas e cativeiros. Eu tenho alguns conhecidos evangélicos que fazem uso, né, desse costume de criar passarinhos em gaiola, passarinhos de estimação, né, e até em cativeiro. Tendo em vista essa questão, eu decidi fazer um exame, né, nas Escrituras Sagradas para adquirir uma orientação a respeito desse costume, né? Eu até ultimamente tenho sentido o desejo de criar, de falar a respeito dessa questão, né, que é até polêmica. Existem muitos, né, que acham que isso não tem nada a ver, né? Lá no meu bairro eu tenho um irmão que eu amo muito, né? É uma pessoa evangélica, muito conhecida no meu bairro, que, né, ele faz uso desse costume de criar gaiolas em pássaros, né? Nós vamos tomar por base, como texto de introdução, a passagem do livro de Salmos, capítulo 91, versículo 3, que nos diz o seguinte: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Vou repetir. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ok? Os eruditos da Bíblia, eles costumam atribuir a esse personagem como sendo ele, esse passarinheiro, como sendo o inimigo das nossas almas. Ou seja, o salmista, quando ele usa a expressão laço do passarinheiro, ele parece querer definir a ideia de que esse passarinheiro, ele está a espreitar, né, numa armadilha, né, uma ave, né, que é um pássaro. E na parte A do versículo nós temos a mensagem de livramento, né, como se diz, como nós lemos mesmo aqui, ele te livrará do laço do passarinheiro. Esse ele nós podemos definir como sendo, né, o anjo do Senhor, né, que é enviado em socorro para dar livramento, né, do laço do passarinheiro. Traduzindo em miúdos, nós temos a definição de que o passarinheiro aqui não é coisa boa, né? O contexto da passagem talvez nos leve, né, a dar essa interpretação a esse versículo. Se existe laço, né, e se existe o passarinheiro, que é o autor do laço, instintivamente nós podemos interpretar que esse passarinheiro não é alguém bom, porque ele criou um laço, né, e nesse laço ele visa, né, espreitar algo, né? Nós sabemos que no interior existem muitas formas de laço, né, criados pelos aldeões, as pessoas do interior, quando vão pegar preá, porco do mato. É uma coisa terrível, né? Eu estive assistindo um vídeo na internet, né, sobre as armadilhas que se faz para pegar animais silvestres. Eles mutilam os bichos, eles fazem alçapão com espinho, é uma coisa tenebrosa. Então nós não temos uma boa ideia dessa coisa. Isso não traz uma coisa positiva para nós como cristãos, né?
Então, quer dizer, um cristão ser passarinheiro parece uma coisa fora de sentido, biblicamente falando. Tendo em vista essa interpretação que a Bíblia nos traz, nós podemos também trazer uma admoestação sobre o contexto dessa passagem do laço do passarinheiro. Pois ele significa alguém que não quer o bem, dá a ideia de um inimigo, de alguém que é perigoso, que está com uma armadilha na mata para aprisionar alguém ou algo. Então, a parte A do versículo nos traz a expressão de livramento, que ocorrerá. Ela nos diz, porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Poderia ser o contrário. Poderia ser o contrário. Ele não te livrará, mas diz que ele te livrará do laço do passarinheiro. Então, quem é esse passarinheiro? Quem que pode se colocar na posição desse passarinheiro? Esta é a interpretação e a orientação que a Bíblia nos traz a respeito do que é ser passarinheiro, do que é prender passarinho. Se o texto nos diz que o autor, que o personagem é um passarinheiro, ele também nos orienta a imaginar que ele quer pegar um passarinho, porque ele é especialista em armar laços para pegar passarinhos. Essa é a ideia central do texto. Então, esta ideia central vem conflitar o ponto de vista de alguns evangélicos que acham que devem criar passarinhos em gaiola. Então, pelo contexto desse texto, nós vemos que isso não é correto. Nós não devemos, como evangélicos, aprisionar passarinhos em gaiolas. Porque o texto do Salmo 91, se ele for analisado com cuidado, em espírito, ele vai nos transmitir a mensagem que nós precisamos saber a respeito deste conceito de criar passarinhos em gaiola. Então, nós, como cristãos, como evangélicos, devemos analisar a Bíblia, não de forma particular, mas devemos analisar em espírito para saber o que o Espírito quer nos orientar a respeito de algumas coisas que nós achamos que não tem nada a ver, que é normal, que nós podemos fazer. O próprio apóstolo Paulo, ele é bem claro na sua epístola, ele nos diz, ele nos orienta, ele diz assim: tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo pode me ser lícito, mas nem tudo me é conveniente. Pode ser lícito, como cidadão, posso comprar um pássaro, chegar na feira, chegar numa loja de pássaros, porque a loja é legalizada, a loja permite que eu compre aquele passarinho e o traga para casa e o coloque na gaiola. Mas isso vai ser conveniente para mim, como cristão, como evangélico? Esse é o outro lado da moeda. E o apóstolo Paulo, ele nos orienta a respeito daquilo que é lícito e daquilo que é conveniente. Pode ser lícito, mas não pode não ser conveniente. Pode ser lícito, mas não é conveniente. A mim, como cristão. Esse talvez seja o contexto desta passagem do Salmo 91, 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E mais adiante, contextualizando, temos a orientação do apóstolo Paulo sobre essa questão, onde ele nos diz que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Esse ponto de vista talvez até provoque alguns comentários mais insensatos, até rodas de discussão, porque existem aqueles evangélicos que vão defender a ideia de criar pássaro em gaiola, porque o pai criava, é um costume de família, então vai de encontro a um ponto de vista pessoal da pessoa. Ela vai achar que nós estamos sendo radical, não é radicalidade, é uma coisa sensata. Nós temos que ficar com a orientação da Bíblia. Nós, como evangélicos,
nós temos que nos orientar, né? Nós temos que ter como bússola a palavra de Yahvé, né? O livro sagrado, né? Mesmo que no meu conceito eu acho que não há nada de errado nisso, porque é algo que é legal, eu comprei um passarinho, eu fui na loja, eu adquiri legalmente, eu não roubei de ninguém, eu vou ter um ponto de vista que vai se encaixar nessa questão, né? Aí entra aquela questão proverbial, né? Eu vou usar aqui a citação de um provérbio muito popular, que diz o seguinte: nem todas as verdades se diz, nem todas as verdades se diz ou se costuma dizer. Por que eu estou citando esse provérbio? Porque muitas das vezes eu quero dizer uma verdade, mas será que eu vou dizer aquela verdade que vai me atingir? Nem sempre, né? Quando a verdade vai me atingir, talvez eu não vá querer dizê-la, mesmo que seja verdade. Mas eu imagino que algumas das minhas conveniências vão ser afetadas. Então, eu não vou querer nem dizer e muito menos ouvir aquela verdade, né? E é uma realidade, né? Eu costumo dizer que no amargo da verdade é que costuma residir a cura. A verdade, às vezes, é amarga. Ela vai soar amarga aos meus ouvidos. Mas talvez nessa verdade reside a minha cura, por mais amarga que ela venha a ser ao meu paladar, né? Talvez ali possa estar a minha cura. Então, irmãos, o paradigma da luz dessa questão encerra-se nessa passagem do Salmo 91, versículo 3. Né? Nós, como evangélicos, não vamos ficar bem como passarinheiros, né? Nós não vamos ficar bem, porque a própria Bíblia nos traz uma definição bem negativa do que vem a ser, na verdade, um passarinheiro. E aí que repousa o ponto de vista dessa questão, né? De eu ser evangélico e achar normal e legal, né? Possuir criação de passarinhos em gaiola. Não é legal, não é honesto para mim como evangélico. Por mais que eu possa encarar essa questão como uma coisa corriqueira, é uma coisa sem valor, isso é muito importante. Eu tenho certeza que isso vai arranhar, né, o meu conceito de evangélico. Como eu vou pregar a liberdade, como eu vou pregar a libertação em Cristo Jesus, se eu aprisiono um ser vivente, que é um pássaro? Como eu posso dizer que Jesus Cristo salva, cura e liberta se eu mantenho em prisão uma ave que foi criada para voar sobre as suas asas? Então, quer dizer, eu, de uma certa forma, vou estar entrando em conflito com a mensagem que eu vou levar. Se eu falo de liberdade, se eu prego a liberdade, a libertação em Cristo Jesus, eu preciso estar de acordo com essa mensagem que eu vou levar para alguém. Porque, de uma certa forma, eu vou esbarrar num conceito que a Bíblia quer me repassar, num preceito que a Bíblia quer me ensinar. E eu preciso estar orientado a respeito, né, dos meus conceitos. Eu preciso rever alguns dos meus conceitos. Pode ser conceito familiar, conceito de ponto de vista. Eu tenho que saber se esses conceitos não vão conflitar-se ante os preceitos da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Ok? Esse é o paradigma da luz, né, que nós estamos procurando enfocar, né, de uma forma bem clara e bem objetiva para todos nós. Porque nós, como evangélicos, nós temos que trazer uma mensagem, ela tem que ser pura, cristalina e verdadeira. Ela não pode ser maquiada. A mensagem do evangelho não pode ser maquiada.
ela não pode esbarrar nos meus conceitos, ela não pode esbarrar nos meus pontos de vista. Eu tenho que estar de acordo com aquilo que eu creio, apregou e vivo. E para que isso ocorra, eu tenho que estar de acordo com a mensagem da palavra. A mensagem da palavra. Para que a minha mensagem ela tenha sustentabilidade. Porque se a minha mensagem ela não tiver sustentabilidade, eu vou estar encaixado naquela categoria de fariseus, que o Senhor Jesus Cristo sempre definia. Os fariseus, eles eram dessa forma, hipócritas. Eles pregavam uma coisa e viviam outra completamente diferente. Eram homens de renome, tinham conhecimento da Torá, eram membros da sinagoga, eles apregoavam muitas coisas, mas aquelas coisas que eles apregoavam, eles da mesma forma não viviam aquilo que eles pregavam para o povo, para a plebe. Então, eles eram taxados de hipócritas. A hipocrisia é aquilo que vem de encontro àquilo que eu prego ou defendo. Não adianta nada eu pregar uma coisa e viver outra completamente diferente. Eu vou estar em conflito comigo mesmo e com a religião que eu apregou e defendo. E nós, como evangélicos, temos que ter muito cuidado com isso. Nós não podemos nos condicionar aos nossos conceitos. Nós temos que estar completamente arraigados na Bíblia. Ela tem que estar entranhada na nossa vida, para que a nossa mensagem ela seja verdadeira e os de fora possam reconhecer que a nossa mensagem é verdadeira. Para que isso ocorra, eu tenho que estar de acordo com tudo aquilo que eu prego e vivo. E procuro demonstrar que vivo. É aí que se sustenta os pontos de vista que se conflitam ante esse conceito de se criar pássaro em gaiolas. E a contramão desse ponto de vista, ela vem invadir os outros pontos de vista que eu procuro defender como sendo certos. Todas as vezes eu estou certo de um lado, mas eu posso estar errado do outro e posso não aceitar que eu estou errado. Esse é um outro grande problema. Eu tenho que ter a orientação e saber, eu preciso saber reconhecer quando eu não estou certo. Porque se eu estiver certo, quem vai saber, quem vai perceber, são os de fora. Não vai ser eu que vou dizer que estou certo. Vai ser aquela nuvem de testemunhas que me rodeiam. São eles quem vão dizer se eu estou certo ou não. Eles é quem vão dizer. A grande nuvem de testemunha é que vai dizer se eu estou certo ou não. Nós esperamos que esta mensagem ela seja compreendida e que a manifestação dessa mensagem ela possa conduzir a todos nós a conhecer melhor as Escrituras Sagradas e melhorar a nossa compreensão a respeito de algumas coisas que têm se manifestado por encurtar a nossa visão. Nós não podemos ter uma visão curta sobre os preceitos das Escrituras Sagradas. Nós temos que estar arraigados nos ensinamentos das Escrituras Sagradas para que elas ajam na nossa vida com um lavar regenerador. O lavar regenerador, quando ele entra, ele vai tirando aquelas mazelas que estão guardadas, que a gente acha que não tem, não vai nos prejudicar na nossa vida de cristãos, aquelas coisinhas do nosso conceito de família, dos nossos costumes. O lavar regenerador da palavra, quando ele entrar no ambiente da nossa vida, do nosso coração, do nosso interior, ele vai trazer uma limpeza geral e vai ampliar o nosso horizonte de visão. E nós então vamos compreender como
nós devemos agir, né, a respeito de certas coisinhas que nós achamos que não tem nada a ver, mas que podem, e muito, prejudicar a nossa conduta e a nossa moral como cristãos evangélicos, né? Essa é a nossa visão, né? E nós esperamos que essa seja a visão da vasta maioria do povo evangélico, né? Medite bem a respeito do que nós estamos falando, e nós vamos deixar para vocês, para que vocês façam uma análise. Vocês podem fazer uma visita ao livro de Levíticos, capítulo 5, versículo 1. Né? É a primeira imprecação. Né? A segunda imprecação nós vamos deixar no Salmo 10, versículo 7. E a terceira imprecação nós vamos deixar no livro de Neemias, capítulo 10, versículo 29. Ok? O contexto destas mensagens devem soar como advertência para nosso espírito e nossa alma, né? Porque nós hoje somos a igreja, né? Somos a casa de Israel, né? Nós somos o Israel espiritual adquiridos, né? E isso é muito importante para que nos sirva como exemplo, né? Porque nós não estamos aqui por acaso. Nós fomos chamados para uma obra e para representarmos, né, um povo separado de boas obras. Isso é bom e é agradável ao Senhor, né? Isto é muito importante. Aí começa o verdadeiro evangelho. Nós devemos começar com as coisas pequenas, porque é a partir das coisas pequenas que nós vamos alcançar as maiores, né? Isto é um preceito bíblico. É um preceito bíblico. Até a próxima. Uma